Olá, queridos, a graça e a paz do seu Jesus. Bem-vindo a mais um Gefencast, nosso podcast aqui. E tenho, de fato, a grata surpresa, né? Na verdade, a grata alegria de poder estar gravando mais uma vez aqui com meu querido parceiro Rodrigo, discípulo precioso nosso aqui, e também com o nosso pastor Leandro, nosso convidado aqui. Tenho certeza que vai ser um dia abençoado, não é não, Rodrigo? Com certeza. E hoje eu gostaria de começar já deixando vocês se apresentarem, falar para o nosso ouvinte, nosso telespectador, quem é você e por que você está sentado nessa mesa hoje. Aleluia! Glória a Deus, queridos ouvintes. Muita graça. Obrigado, pastor Renan, Rodrigo, por ter nos convidado. Eu sou o pastor Leandro Feliciano, pastoreio ali na Videira do Garavelo, um prédio abençoado. Pela graça de Deus, temos crescido, avançado em testemunho, em multiplicação e em prosperidade também. Aleluia. Eu acho que esse é um tema que nós vamos abordar muito hoje, né? E estou aqui com um discípulo amado também, precioso. Vou deixar ele se apresentar. Glória a Deus, eu sou Iago Cardoso, amém? Sou líder de célula da rede do pastor Leandro. Sou privilegiado por andar com esse grande homem de Deus, amém? Sou empreendedor. Creio que esse é um dos grandes motivos de eu estar aqui hoje. Falar um pouco de finanças também. Tenho prosperado nesse tempo, desfrutar de muita graça de Deus nesse período. Glória a Deus, glória a Deus. Então, Rodrigo, um dos motivos pela qual nós convidamos o pastor Leandro para estar aqui, entre tantos outros, né? Tava brincando aqui com eles aqui, falando que o pastor Leandro vai ter que voltar aqui várias vezes, porque pela graça de Deus é um homem muito abençoado, de muitos talentos, mas algo que eu tenho percebido no seu ministério, pastor Leandro, eu quero poder que você compartilhe também um pouco do seu testemunho e também você puder falar um pouco a respeito daquilo que tem sido uma influência na vida dos seus discípulos, que é a respeito do empreendedorismo, da prosperidade, sabe? Que é um sinal claro na sua vida, como eu disse, e diante também de muitos adolescentes, muitos jovens que você tem acompanhado, né, pastor? Eu quero que você tenha liberdade para falar um pouco para nós aí do seu testemunho, a respeito disso, e depois a gente vai abrindo esse assunto. Amém, aleluia. Então, pastor Renan, eu me converti lá na Praça da Bíblia, né, querida Praça da Bíblia, mas morava no Garavelo. Né? E ali na região do Garavelo, né, sempre foi a minha casa, a minha região, o meu povo. E se você às vezes está vendo esse podcast de algum lugar do mundo, não conhece o Garavelo, mas é eleito, né, o bairro mais pobre da Grande Goiânia. Né? E a gente sempre naquele meio ali, né, onde muitos irmãos são pobres mesmo. Depois de um certo tempo, eu fui enviado para o Garavelo, depois que houve as multiplicações, e ali nós começamos o trabalho, né? Liderando, discipulando e pastoreando, né? Em pouco tempo. E logo a gente foi vendo, né, os problemas aparecendo. Como todo pastor, ele passa por problemas, dificuldades. São muitas, mas acredito que todos, em algum momento, ele vai passar por essa crise financeira. De ter discípulos que sempre tem essa frase, eu não tenho dinheiro. Né? Agora, se você é pastor de adolescente, você vai ouvir ela mais. Né? Pelo menos umas 3 vezes aí por semana, né, Rodrigo? Que também lidera adolescentes aí, jovens. E não tem como, né? Se você não romper nessa área, você não vai crescer. Eu nunca fiz nada, né, depois de conhecer o Senhor Jesus, que o interesse maior não fosse o Senhor. Então, sempre falo isso, o objetivo de prosperar é para abençoar o reino, né, para abençoar o ministério, a nossa família. Não tem como, nós precisamos prosperar, irmãos. Amém. Se você fala que não precisa de dinheiro, eu preciso te dizer, você está sendo muito egoísta, porque o dinheiro te leva a abençoar muitas pessoas. E nesse ambiente ali de muitos adolescentes, essa era a maior desculpa. Não tenho dinheiro, não consigo participar, não vou nesse evento, não vou nessa conferência. Então, algo precisa ser feito. Né? E a gente até tem algumas ferramentas na nossa igreja que são poderosíssimas, como o nosso curso de finanças, né, pastor Sim. Renan? E ele sempre foi a base, né, para tudo que eu fiz. A única coisa que eu tentei fazer ali um pouco mais foi dar uma aprimorada. Né? Peguei aquilo que é do pastor Aloysio e tentei trazer para uma linguagem jovial e instigando os irmãos a empreenderem. Foi então onde surgiu, né, esse curso de empreendedorismo, né, para jovens e adolescentes,
onde nós fazemos ali no Garavelo. Já estamos, se não me engano, na 5ª turma. Né? O Iago, ele participou da primeira turma, era só um adolescente ali ainda de 17 anos, mas com essa sede de crescer. Glória a Deus. E é por isso que ele está aqui hoje, porque tem desfrutado de um testemunho poderoso. Hoje à tarde nós estávamos olhando um carro novo para ele. Glória a Deus. E é um carrão. Vocês se Aleluia. preparem aí, que logo está vindo um carrão aí. Glória a Deus. Mas assim, pastor Leandro, só para quem não conhece um pouco da sua história, eu tenho o privilégio de conhecer um pouco, mas assim, a sua história pessoal, você é de alguém que veio de uma família já próspera, abençoada financeiramente, ou ou aquilo que você ensina, que eu sei que você, depois nós vamos falar um pouco a respeito desse curso, mas aquilo que você ensina, você vivenciou isso na sua prática mesmo, de ser alguém que viu a prosperidade acontecendo, que você saiu lá de baixo, você viu, pela graça de Deus, né, as coisas que você tem alcançado hoje, você viu isso se cumprir na sua vida? Então, sim, né? Eu quero até aproveitar o podcast de hoje, porque esses dias para trás eu fui convidado para um outro podcast e vieram me falar a respeito do meu passado, né? Da onde que eu vim, e fizeram uma pergunta lá que ela se tornou o foco do podcast. E depois eu fiquei muito triste com isso, porque me perguntaram quem é o Leandro. E eu falei, quem era o Leandro, né? E eu falei, eu era só filho de um alcoólatra, né, que veio de uma família muito humilde e tudo. E os irmãos focaram muito nisso, né? Filho de um alcoólatra. E meu pai viu isso. E eu fiquei muito triste porque eu amo meu pai. Hoje ele é alguém totalmente transformado mesmo por Deus. É alguém que me abençoa muito. Eu amo muito. Né? Tava com ele hoje à tarde também. Mas nós tivemos muitas dificuldades. Eu não me recordo assim de ouvir do meu pai, né, a frase "eu te amo", de receber um beijo dele, né? Então foi Jesus que mudou tudo na nossa vida. Aleluia. Ele de fato sofreu muito com alcoolismo. Eu já tive que sair de casa, sofremos muito, passamos por muitas coisas difíceis. No fim ele saiu de casa, nos deixou, a gente teve que nos virarmos ali, eu, minha mãe e minha irmã. Mas Jesus mudou e transformou a nossa vida. Aleluia. E nos abençoou e tem nos prosperado. Né? Hoje eu sou pastor, né, em tempo integral. Quando me perguntam o que você faz, sua profissão? Essa é a minha profissão. Sempre que me perguntam isso também. Não estou nem aí para o preconceito. Eu sou pastor. E eu estou aqui com um discipulador também, que está ali nos bastidores. Estou aqui com o Iago e eles me conhecem. Sabe que eu não vivo para outra coisa. Eu sou disposto a abrir mão de tudo por causa do pastoreio. Mas eu também entendo que eu não quero ser um peso para a igreja. Eu quero ser alguém que abençoa. Amém. Se for possível, um dia eu quero sustentar obreiros. E por isso a gente corre atrás. Então, sim, hoje, né, eu tenho caminhões de aluguel, tenho carros, né, sou construtor também. E a gente está sempre correndo, né, atrás dessa prosperidade. Com a graça de Deus, temos avançado dia após dia. Mas foi tudo pela graça de Deus, né? Até tive muitos caminhos, fui militar, fiz faculdade, mas nunca segui nenhum deles. Na verdade, foi depois do propósito de Deus que tudo aconteceu. Aleluia. Antes, eu cheguei a ter 23 empregos. Minha carteira de trabalho parece um gibi. Eu nunca parei em nada, né? Sempre muita dificuldade. E eu não entendi o porquê. Eu já cheguei uma vez num patrão meu chorando e falei, só me fala o motivo que você está me mandando embora. Ele, não, cara, você é gente boa e tal. Ele, muito político. Eu, por favor, me conta o motivo, porque eu não entendo. O que tem de errado em mim? Já é o 20º tanto desemprego que eu tive e ninguém quer ficar comigo. Né? Mas, no final, eu vi que eu não tinha o favor de Deus. E uma vez que Jesus entrou na minha vida, foi que tudo se transformou. Deus. Amém? Amém. Eu creio da maneira que você crê, e até uma pergunta que eu quero te fazer, né? Quando eu me casei, eu também venho de um contexto de uma família que, pela graça de Deus, nunca faltou nada. Sou filho de pais separados, meu pai separou-se da minha mãe, eu tinha 8 meses, e minha mãe se virou do jeito que pôde, né? E eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, sempre muito batalhadora. Só que, assim, pela graça de Deus, a gente nunca faltou nada. Mas eu pude ver... eu estava pensando nisso essa semana. O quanto Deus me prosperou depois que eu converti. Eu me converti em 2006 e logo em seguida me casei. A pessoa que me ganhou para Jesus foi quem eu
casei com ela. Acho que ela tava Uau. com essa intenção já, sabe? Ela consolidou bem. Igual eu casei com a minha também. Consolidei bem a Larissa. Beijo, amor. Eu acho que ela já olhava assim com um olhar profético. Mas é interessante o quanto eu pude prosperar depois que Jesus entrou na minha vida. E uma coisa também que eu lembro de ouvir aqui os nossos pastores dizendo... Todo mundo, quando é casado, o Rodrigo passa por isso que ele já tem 2 filhas também, o Iago, certamente, quando tiver casado aí, tiver os filhos, a gente pensa, nossa, filho, nossa, e agora? Despesa. Eu me lembro de ouvir o pastor falar assim, ó, Deus não dá filho confiando em pai. Eu falei, como assim? Mas e a fralda, né? Eu ficava pensando nisso. Porque quando eu me casei, eu tinha uma situação financeira. Mas eu pude ver, pastor Leandro, não sei se fosse na sua vida, se for, quer que você compartilhe também, o Rodrigo pode falar disso também, mas todas as vezes que eu tive filhos, Deus me mudou o patamar financeiro. Sim. Todas as vezes eu prosperei. Eu troquei carro, eu fui para casa melhor, sabe? Eu pude ver, eu acho que Deus falava... E quando veio a gêmeas, né? Porque eu sou pai de gêmeas, quando veio a gêmeas, eu acho que Deus falou assim, esse menino precisa prosperar muito, porque é muita fralda. Eu lembro que no chá de fralda delas, eu ganhei fralda para 1 ano. Uau. Vê se não é sinal de prosperidade, né? Você pôde desfrutar isso também na sua vida, depois que você teve filhos? Porque, querendo ou não, às vezes você tá... Eu falo isso por quê? Porque eu já tive discípulos, pastor Leandro, que queria muito ter filho. E tinha esse medo. Nossa, mas com o que eu ganho hoje? Como é que eu vou fazer? Nossa, não dou conta, tal. Como é que eu vou sustentar? Mal sustento minha família, minha mulher, sabe? E fica, às vezes, determinando quantos filhos vai ter, ou se vai ter filhos. Infelizmente, isso é um mal no meio da igreja hoje. Deixar que o mundo ou que as finanças determinem quantos filhos você vai ter. Eu lembro claramente fazer essa oração com ele. Eu falei, não, nós vamos orar, nós vamos quebrar isso na sua vida. Por quê? Porque ele tinha tido um passado, e o pai também que havia abandonado tal, e passou muita dificuldade. E eu me lembro que a gente orou. Pela graça de Deus, eles não podiam ter filhos, e eles tiveram filhos, e veio gêmeos. Veio 2 meninos. Que bênção. Amo o testemunho deles, né? E assim, eu pude ver isso acontecer na vida deles, mano. Ele conta esse testemunho, depois eu vou trazer eles aqui um dia. Ele falou, olha, pastor, um dia eu fui lá na porta do Instituto Social, em lágrimas. Falei, essa é a última cesta que eu pego aqui. Nossa. E Deus abençoou ele de tal ponto que hoje ele mora num apartamento aqui no setor Bueno. Trabalha numa empresa multinacional, só anda de carro novo. Aí, para quem não podia ter filhos, teve gêmeos. Aí, quando já estava resolvido, não, tá bom, não queremos mais não, Deus mandou uma menininha. Para completar. E prosperou mais. Aleluia. Então, Olha só, poderoso. foi isso assim com você também? Foi assim com você também, Rodrigo? Como é que assim foi? comigo também. Eu lembro... Isso marcou minha vida, né? Eu contei esse testemunho num lugar assim, extremamente memorável. É impossível de esquecer. No aniversário do pastor Aloísio, num restaurante no topo de Jerusalém. Uau. Eu tava lá, sem pagar nada. Eu tava lá, fui levado de graça. Tava sentado lá no aniversário dele, que nem tava no roteiro da viagem. Era uma festa surpresa. Eu perguntei ao pastor, e aí, será que eu posso ir? Ele falou, claro, pode ir. Perguntei pro pastor André, né? Aí eu fui, tava lá. As pessoas estavam falando coisas no microfone, tipo, parabenizando, né? Dando algum testemunho ali. E eu, que fui para a viagem para filmar, eu peguei o microfone e fui dar um depoimento rápido, né? E contei. Naquela época eu estava casado, acho que, assim, 4 meses de casado. E aí eu peguei o microfone e comecei a contar o testemunho de que... quando eu decidi que eu ia casar, quando eu noivei com a minha esposa agora, então esposa, naquela época a minha corte, quando eu noivei com ela, eu recebi de imediato um aumento de salário de 135%. Uau. Eu fiz questão de calcular quanto foi. E eu contei isso porque ele foi realmente uma pessoa que fez muito a favor de que isso acontecesse. Né? E eu falei no microfone assim, provavelmente o senhor não sabe, mas o senhor me deu o aumento de salário no momento exato que eu decidi casar. Foi no mesmo dia, praticamente. Aí ele fala assim, talvez eu sabia. Quem sabe ele não sabia, né? E aí ficou marcado na minha mente aquele momento, só que todas as vezes, quando eu tive mais uma filha, mais uma vez, o Senhor prosperou. Que bênção. Amém. Glória a Deus. Eu também tive, né, 3 filhos e cada um deles, né, Deus me deu uma palavra. O primeiro, Deus teve que me dar uma palavra primeiro que eu era filho, né? Eu tinha muito medo, né, de não conseguir ser pai, e Deus me ensinou o amor dele. Isso aqui é um recado para você que não tem filho, o Iago está aqui. Você só vai entender um pouco mais do quanto Deus te ama quando você tiver o primeiro filho. É impressionante isso, né?
E o Danielzão, ele veio para me mostrar essa lição. O segundo filho, né, que eu esperava que seria homem, foi mulher. E eu te confesso que foi um desespero quando eu descobri. Foi na maternidade mesmo. Eu não tive chá de revelação, porque na minha cabeça eu não tinha estrutura para ser pai de uma menina. Eu comecei a chorar no hospital e falar: eu não tenho estrutura para casar essa menina. Eu falei para minha esposa. E Deus me falou lá na oração também: essa é para te ensinar que você tem que confiar em mim. Eu vou cuidar dela. Ela vai ter um casamento abençoado. Ela vai ser linda mesmo. Cada dia tá mais linda. Eu falo para ela que a gente tinha um combinado ela não crescer. E todo dia eu falo: você tá descumprindo o combinado. Você tá crescendo e tá ficando linda. E tá crescendo rápido. Meu Deus do céu. Mas sabe que o terceiro filho, né, foi uma palavra também. Tava numa conferência e um irmão, ele veio e profetizou, ainda não tinha contado para ninguém. E ele falou: Deus vai te dar um terceiro filho para te mostrar que ele é o Deus da prosperidade. Né? Em um mundo onde todo mundo está dizendo que criança dá trabalho, que criança dá despesa, eu vou te dar prosperidade. Aleluia. E eu acredito nisso. Né? Filhos, eles são herança do Senhor. Não tem nada a ver conosco, é tudo dele. E ele ama você. Amém. Ele ama seus filhos e ele vai te dar o melhor, acredite. Né? O mundo tem girado em torno de ir contra a família. Mas aqueles que vivem o propósito de Deus, que constroem família, que coloca gente cristã, né, para incomodar o inferno mesmo, vão prosperar. Deus fica feliz, amém. Acredite. Amém? Amém. E isso é muito poderoso. Mas a gente saiu um pouquinho do ramo aqui do nosso irmão. Vamos voltar para o Iago, que é filho também. Ó. Aleluia. Iago, fala um pouquinho sobre a sua empresa, o seu empreendimento e como que ele é, as pessoas saberem sobre você. Glória a Deus, eu sou empreendedor no ramo de estética automotiva, amém? Eu tenho uma estética automotiva atualmente com atendimento em domicílio. Né? Quando eu fui abrir a minha estética, eu pensei em algo, né? Tem muitas estéticas por aí, tem muito lava-jato, tem muita coisa, mas o que vai ser meu diferencial? Né? E foi onde eu pensei no domicílio. O dia que eu pensei nisso foi quando Deus me trouxe isso, na real, mas quando eu pensei: rapaz, e aquela pessoa que não tem tempo para sair para lavar um carro e quer ficar com a família? Foi aí que Deus me mostrou isso e ali começou a fluir. Mas eu aprendi a profissão trabalhando em outro lugar. Comecei lá no Orion, né? E foi lá onde foi um romper mesmo na minha mente. Porque ali eu vi o ambiente, eu vi aquilo. E logo depois, incrivelmente, quando eu saí do Orion, o pastor abriu o curso. E quando ele abriu a turma do curso lá, e eu comecei o curso, e Deus foi fazendo junto, lado a lado. E ali foi fluindo. Mas eu tenho esse empreendimento atual, mexo com algumas coisas, investimentos e tudo. Às vezes mexo uma coisinha ali, outra com o pastor também. Sim. E temos prosperado pela graça de Deus. Atualmente vai fazer 1 ano e meio que eu abri esse empreendimento, né? 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. E pela graça de Deus, cada ano tem sido uma surpresa ainda maior. Né? Ano passado nós fechamos com faturamento e que nós vamos chegar, em nome de Jesus, agosto, batendo esse faturamento já em nome de Jesus. Na metade do ano. E tem sido mesmo muita graça de Deus esse tempo. Glória a Deus. Poderoso. E assim, é nítido, né? Assim, que a palavra de Deus diz de maneira clara para nós que essa é a vontade dele para o seu povo. Então, quando eu costumo falar a respeito disso, né, dando aula no curso de finanças ou às vezes com os discípulos, eu creio que Deus nos dá prosperidade para 3 coisas. Inclusive que o pastor Leandro já falou aqui, mas eu gosto sempre de pontuá-las, né? Eu acho que primeiro é para você e para sua família. Sim. Deus quer te prosperar para isso. Você é filho, nós somos herdeiros do Senhor, nós temos direito a tudo aquilo que é do Senhor Jesus, somos co-herdeiros com Cristo. Então, o Senhor quer sim te prosperar. Amém. Para você desfrutar, é para desfrutar da sua família. Segundo, é óbvio que o Senhor quer te prosperar para que o propósito dele prospere. Ou seja, para abençoar a igreja. Deus quer te prosperar. E Deus tem prosperado o Iago e vai prosperar você e vai nos prosperar aqui muito mais. Por quê? Para que a obra prospere. Amém. Para que mais igrejas sejam abertas, para que mais prédios sejam erguidos. Agora, existe um terceiro propósito, no meu ponto de vista, que é o seguinte: Deus quer te abençoar e te prosperar para que você possa abençoar aqueles que estão ao seu derredor.
aqueles que às vezes um irmão, um parente, sabe? Um vizinho, um irmão de igreja. Deus quer, porque igual o pastor Leandro disse aqui no início, eu me lembrei daquela história, né? Que certa vez uma irmã chegou para um dos nossos pastores e falou, olha, eu tendo para mim e para o meu filho já tá bom. Para que eu quero mais? Não, esse negócio de dinheiro, vou perder meu coração. As pessoas não leem a Bíblia adequadamente, né? A Bíblia diz que é o amor ao dinheiro. Quando você coloca o coração no dinheiro, não é o dinheiro em si que é o problema, é o coração. Mas aí ela falava isso e ele sabiamente disse, olha, você já ouviu aquelas criancinhas lá passando fome lá na África? Você gostaria de ajudá-las? Ah, gostaria. Mas por que você não faz? Ah, porque eu não tenho dinheiro. Tá vendo? Então, essa é a grande questão. Agora, Deus tem isso para nós? Você acredita, pastor Leandro, que Deus tem prosperidade para todos os filhos? Com certeza. Para os adolescentes? O senhor falou algo, pastor Renan, que até me lembrei de uma das aulas do nosso curso. Tem uma aula que até o pastor Renan me ajudou a transformar essa aula em um PDF. Né? Eu nunca cobrei por esse PDF. Na verdade, eu até disponibilizo isso. Tem algum pastor querendo levar o curso aí para a sua cidade, né? Pode me pedir que eu vou passar. Eu escrevi esse material mesmo para abençoar a igreja. E tem uma aula que nós colocamos lá que chama Ver para Crer. E que nós falamos justamente de Abraão. Que Abraão, né, ele queria o quê no início da sua caminhada? Uma casinha, uma esposinha e um filhinho. Mas Deus faz o que com ele? Ele tira ele, leva ele para contar as estrelas. E esse até é baseado numa palavra do pastor Luiz, né? Quero dizer que o curso é todo baseado no pastor Luiz. Né? E o pastor Luiz, ele conta, né, que Abraão ele foi contar as estrelas para ele ver o tamanho do propósito de Deus. Quando nós contamos as estrelas, nós vemos coisas maiores, né? Deus não tem só uma casinha, uma esposinha e um filhinho. Deus queria que Abraão se tornasse pai de multidões. E aí, provavelmente, ele perdia a conta ali, mas ele voltava no início de novo. Às vezes, você está no propósito, mas você perde a conta e tem que voltar novamente. Você perde ali a visão e tem que voltar novamente. Mas Deus queria que ele olhasse, né? E lá no curso de finanças, nós até fazemos algo. Nesse dia dessa aula, eu levo 2 irmãos que geralmente já venceram na vida, chamo eles com 2 carrões, né? A última vez que nós fizemos foram 2 caminhonetes, uma era uma Dodge Ram, a outra era uma Raptor, toda equipada e tudo, e eu levo os adolescentes para entrarem dentro daquela caminhonete e eles verem que é possível aquilo dali. E eles entram na caminhonete e aceleram, e eles veem, meu Deus, esse negócio é bom demais, eu preciso de ter um negócio desse daqui. Né? E a gente sempre trazendo essa visão. Uma outra coisa que a gente faz é encerrar num restaurante, talvez um dos melhores aqui da cidade. A gente sempre escolhe um bem mais caro. E eles, né? Eu lembro do Iago chegando lá nesse restaurante, né, Iago, a primeira vez. Eu não sei se foi você, mas os irmãos ficaram assim, quando chegou a entrada, nossa, mas a gente pagou tão caro e é só isso aqui? Não, tem o prato principal, tem a sobremesa. E eles pegavam a taça, assim, com suco. Não podia vinho, não. Mas eles balançavam, meu Deus, que negócio chique, que talher chique, aquela coisa. Porque muitos adolescentes nossos não tinham nem acesso a essas coisas. Se você não vê, como que você vai crer em obras maiores? É verdade. Às vezes você nunca fez uma viagem de avião. Às vezes você não conhece o mar. Você sabe quanto que custa um negócio desse? Meu Deus. Pega o avião aqui e vai para São Paulo. R$250 é uma passagem de ida e volta. Mas você precisa ver coisas maiores na sua vida. É verdade. E às vezes nós temos uma visão muito limitada, né? E esse é o objetivo do diabo. E eu quero levantar uma pergunta, então. A gente falando aqui agora sobre... Né, o senhor falou sobre abençoar, né, ser abençoado, ser prosperado por Deus para abençoar os irmãos, abençoar a igreja. E aí eu fico com uma questão. Quando nós trabalhamos com adolescentes, tem sempre aquele adolescente que sempre fala que não tem, que não tem, que não tem. E a gente... muitas vezes ajuda, custeia 100% ou pede para ele ajudar pelo menos um pouquinho e vai ajudando essa pessoa. E tem aquele que nunca tem como ir. A gente sempre precisa dar uma carona, precisa levar ele, senão ele não vai. Ele não vai de ônibus. Antigamente tinha muito aquele costume estranho, né? Andar a pé. Antigamente tinha esse negócio de bicicleta. Estranhíssimo, né? Uma coisa arcaica. Hoje em dia, eu acho que as pessoas, né, depois de andar de Uber uma vez, 2 vezes, eles pensam, meu Deus, não existe mais 2 pernas. Agora eu sou antes se for assim. Aí desaprenderam, né? Aí eu trabalho com adolescentes, eu vivo isso, né? O pessoal fala, não, eu só vou, eu vou. Você me busca? É sempre assim. Então, a minha pergunta, resumindo, é o quê?
como que nós fazemos para abençoar essa pessoa, mas sem torná-lo um viciado ali, grudado em você, dependente de você? Como é que eu faço para esse irmão levantar da cadeira, abençoado, começar a resolver os problemas também? Porque se você ficar cuidando dele ali eternamente, ele vira um dependente, né? É verdade. Com certeza. Eu acho que eu vou usar o Iago, até bom para ele falar aqui um pouco sobre isso, né? Existem princípios que, se você quebrar cada um deles, você quebra também o propósito na sua vida, né? Então, eu sempre mostrei para o Iago o preço das coisas, né? Hoje ele é talvez um dos líderes mais próximos a mim, está sendo cogitado a ser levantado discipulador, né? E ele realmente paga um preço para estar perto, né? E aprender. E eu sempre mostrei para ele o preço das coisas. Por exemplo, relacionamento. Vamos pegar algo aqui. Ele, né, já tem uma irmã. Isso não é segredo para ninguém lá na rede, que ele é interessado, que a irmã é interessada nele, que eles já estudaram junto, que eles converteram, que está tudo alinhado. Mas sabe de algo que eu falei para ele? Você pode entrar na corte agora. Ele fez, na época, uns, acho que 18, 19 anos. 18 anos eu falei isso para ele. Mas, se você esperar, Iago, 2 anos, a sua empresa e tudo que você está construindo vai ter virado algo muito maior. E você vai desfrutar de muita paz no seu casamento, no seu relacionamento. Mas eu não quero mandar a sua vida. Isso é uma decisão sua. E eu deixei para ele. Eu acho que mostrar os dois lados da situação, o que o adolescente vai ter com isso, é muito importante. Às vezes nós pegamos a coisa e queremos dar, né, ali de mão beijada. Olha, eu posso até te ajudar aqui hoje. Mas eu quero te dizer que você trilhar o caminho também é muito importante. Sim. Você tem um outro caminho que você vai pagar um preço e que vai valer a pena lá no final. Então, eu acredito, não foi fácil para o Iago deixar de beijar na boca, afastar da irmã que ele queria estar relacionando, mas ele está focado em coisas maiores, que ele já está vendo. Né? Então, tem princípios, por exemplo, de ouvir as suas autoridades, pastores, né? A minha rede ela é muito mesclada. Eu tenho até rede de adultos hoje, dentro da minha rede, né? Adolescentes, jovens e adultos. E eu tenho adultos ali que não têm prosperado quanto o adolescente Iago, que agora deixou de ser adolescente, já está com 20 anos de idade. 19, pastor. 19, pastor. Está com uma cara de velho, meu Deus do céu. Misericórdia. 19 é porque esse menino está desfrutando de tanta coisa em tão pouco tempo, meu Deus, que eu já estou até dando mais idade para ele. Mas olha, é isso. Às vezes você está ouvindo e acha que esse podcast aqui é só para adolescente, né? Não. É você que é adulto também, né? Não tem princípios que não devem ser quebrados. É isso, Iago. É isso. Algo que o pastor falou, né? É algo que eu vi mesmo e que gerou aquele anseio, né? Que é literalmente eu ver. Eu acessava lugares e via ali aquilo e eu falava, rapaz, eu quero estar aqui. Então aquilo gerava um desejo no meu coração. Eu ia começar a querer correr atrás por mais, pedir às vezes para estar mais perto e tudo, né? Só que, como você falou, né? Como você rompe essa mente, como você rompe isso? Eu acho que é literalmente mostrando. Algo que aconteceu, né, esses dias é que eu estava com um irmão de aliança e, coincidentemente, tive ali uma reunião ali rápida, né, com alguns empreendedores, né, e acabou que virou uma conversa ali que, meu Deus, que conversa poderosa. E ele estava ali do lado, desfrutando. Ele entrou no carro e falou, meu Deus, o que é aquilo? Como que pode? São homens de Deus demais, como que pode? Tanta prosperidade, outro nível e tudo. Eu falei assim, glória a Deus, e é isso aí que Deus tem para você também. Né? Só que algo que foi mais poderoso, quando eu deixei ele em casa, voltei para minha casa, ele chegou em casa e me mandou uma mensagem. E aí eu queria que você me enviasse seu Pix para eu te abençoar. Porque ali hoje foi um romper na minha mente. Eu quero desfrutar de coisas assim. E eu acho que é isso, a pessoa mesmo entender, né, que existe preço para estar ali. Mas ela tem que estar disposta também. Né? Ele entendeu aquilo, né, que ali é um lugar que não é comum de se estar. Né? E eu acho que é mostrando mesmo. Às vezes, algo que eu faço, às vezes, né, vamos supor, a gente vai para algum lugar longe com os discípulos. Lidera adolescentes também ali na rede, algum lugar longe. Eu faço questão de parar e falar assim, coloca tanto de combustível. Para eles verem o preço que custa, às vezes, você ir para um lugar desse. Para eles entenderem que ali tem um preço e que eles precisam romper para desfrutar daquilo. Né? A gente tem a Holy Fest, né, que é lá no Ferreira Pacheco, que é bem longe. Então, assim, muitos irmãos, às vezes, não tem carro, não conseguem ir. Né? A gente até organiza os ônibus, só que sempre tem aquele que deixa a última hora e fala, nossa, não tem nada agora. E às vezes é isso, parando ali mostrando. Eu paro sempre na padaria, antes de ir para o Ferreira Pacheco, que tem ali no caminho, e paro lá para tomar um café, né? E lá eles veem o preço que é aquilo dali, veem aquilo, né? Às vezes eu até pago um café da manhã, mas
é a partir dali que vai acontecendo o romper. É você mostrando mesmo o que você pode desfrutar, né? Glória a Deus. Tem algo que eu lembrei que agora estou até vendo aqui o Iago, que eu acho engraçado e que é poderoso também. Que um dia eu falei para ele, né? Que tudo que é bom tem um preço. E nós estávamos falando de roupa, inclusive, né? Eu acho que pode ter falado disso, porque está até usando a camisa. O pastor foi o homem de Deus que me ajudou com isso, me gerou esse desejo, né? Eu nunca tive uma camisa assim de marca, né? E foi um dia que a gente fez um serviço, né? E a gente tinha que dividir lá o valor e falou assim, pega esse tanto, vai na loja da gente e me compra uma camisa para você. Eu falei assim, pastor, para que eu vou comprar uma camisa para mim? Precisa não, ele não, vai lá e compra uma camisa para você. Insistiu e eu peguei e fui na loja. Quando eu cheguei na loja, eu fui na loja do shopping, cheguei lá, o cara me atendeu super bem, me recepcionou, mostrou o modelo, mostrou isso, mostrou aquilo. E eu falei assim, rapaz, que é isso, né? Aí eu peguei uma camisa e coloquei no corpo. Falei assim, nossa, ficou boa, né? Isso aqui, gostei. Aí eu coloquei outra, aí a camisa... Rapaz, essa camisa me abraçou, pastor. O que era aquilo? Nossa, aí eu que era para comprar só uma camisa que meu pastor me deu de presente, eu saí de lá com as 3 sacolas na mão. Só, passou mais 2 vezes. Agora só usa gente. Onde você vai, o menino tá de gente. Gente, vai Mr. Brook, o pastor foi indo ali para as outras lojas, desfrutando. Meu Deus. Só que foi a partir daí que foi o romper, né? Da mente foi ali, quando o pastor falou assim, vai lá e vê o preço. Olha, escolhe a que você quer. Glória, e ali foi um romper assim, pastor, eu falo, foi sobrenatural, que hoje em dia meu guarda-roupa é outro que é nessa época. Olha, eu ouvindo vocês aqui, me veio isso ao coração, né? É o que a Bíblia diz, né? Eu acho que os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos adultos e velhos também, precisa ter uma metanoia. Uma mudança de mente. Eu acho que a prosperidade, pastor Leandro, ela começa aqui, ó. Sim. Paulo, não, João vai dizer, né, que ele orava pela prosperidade dos seus discípulos, assim como era próspera a alma dele, né? Então, isso fala de uma mudança de mentalidade. Por que eu me lembro, né, quando eu comecei a liderar, já tem alguns anos, que eu comecei a liderar a minha célula de jovens, e assim, lá depois do Vera Cruz 2, para quem é da região noroeste sabe, lá no Eldorado Oeste. E na época eu era da Praça da Bíblia, então para fazer cursão, CTL, qualquer coisa, era no mínimo 3 ônibus que eles tinham que pegar. E assim, uma situação muito precária, para você ter ideia que a casa que a primeira casa que eu liderei, que tinha esse pessoal, a frente da casa era de chão batido. Então, pessoal muito simples, mas assim, graças a Deus, uma célula muito abençoada. E eu sempre falava para os irmãos, eu acho que aquela questão assim, ó, por que eu estou falando disso? Depois eu vou chegar onde eu quero chegar para ouvir a opinião de vocês. Mas, porque eu não tenho dinheiro. Eu falo, tá bom, então vou fazer o seguinte, vou comprar um saco de jujuba, tá aqui, você vai vender. Mas se eu vender isso aqui, não vou conseguir. Fala, não, então você vai vender isso aqui, você vai me dar o dinheiro, eu vou pegar 2 caixas, vou te entregar, você vai vender. Nenhum dos meus discípulos deixou de participar de nada, porque a gente criou essa mentalidade com eles. E aí é onde eu quero dizer para vocês, né? Eu quero que a gente possa pensar junto. Vocês acreditam que a sociedade da qual nós temos vivido hoje, da qual nós temos um governo que incentiva que a pessoa não seja proativa no sentido de ela correr atrás mesmo, dela ficar recebendo tudo. Vocês acham que isso, de fato, tem atrapalhado os jovens? Porque hoje, por exemplo, eu estou falando isso porque um empresário amigo meu falou, olha, lá na minha empresa eu não consigo contratar ninguém. Porque toda vez que eu vou contratar de carteira assinada, o cara fala, não, eu recebo um auxílio e que se eu assinar minha carteira, eu perco meu auxílio. Meu Deus. Então, para você ver, é um problema de mentalidade? Vocês acreditam que seja esse problema, às vezes, que as pessoas não têm prosperado, que às vezes o jovem não prospera, porque tem essa mentalidade, não, mas eu sempre tenho alguém para dar para mim, alguém sempre vai me ajudar, então eu vou ficar aqui com esse pouquinho que eu ganho. Então, por isso que eu acredito, né? E aí é onde eu quero ouvir vocês. É uma questão de mentalidade em relação a isso? Sim, com certeza. E o governo, ele quer isso, né? Você precisa, né, entender. Não quero falar de politicagem aqui hoje, não quero debater esquerda, direita, nada disso. Mas eu quero que você entenda que o governo quer realmente te escravizar. Ele quer ter você na mão dele. Eu estava lendo esses dias, vendo um documentário, na verdade, sobre um país, né, a Escócia, e ela tem o maior índice de suicídio da Europa. Nossa. Mas é o maior índice também de auxílio do governo.
os jovens lá, e eles mostrando, eles não precisam trabalhar. Ninguém precisa trabalhar, todo mundo tem auxílio do governo. Todos lá hoje já tem um auxílio, já tem algo que dá para você, no mínimo, não ser um mendigo. Para você pagar um aluguel, fazer suas compras e tudo mais. Mas isso tudo vem de graça. Olha só. Agora, junto com essa estatística, vem também o número de suicídios. Olha para você ver. E aí eu estava vendo um jovem falando que os amigos dele, todos eles, desfrutam do auxílio e usam para usar droga. Olha e aí só. ele contando, né, que deu a volta por cima, que conseguiu sair dessa mentalidade de escassez, de escravidão, e ele conseguiu se tornar lutador, e o esporte o ajudou, e hoje ele é lutador de MMA, ele é um grande vencedor, mas ele todos os dias está perdendo um amigo para o suicídio. Então, com certeza, né, a gente precisa atentar para isso. Você não tem que depender de ninguém. Você tem que depender... Ainda mais você é filho de Deus, né, Sim, pastor Leandro? somos filhos de Deus. Somos chamados para desfrutar de coisas grandes, né? Eu louvo a Deus pela vida dos meus pastores, porque tive muita, né? Estou falando aqui hoje, tenho o privilégio de estar sentando a essa mesa, mas eu preciso que você saiba quem eu fui. Foi alguém tão limitado, irmãos. Né? Tivemos a graça de andar com o mesmo pastor. Sim. Beijo, pastor Marcos Nogueira. Né? Nós amamos muito. Verdade. Ele nos ensinou muito a respeito do amor de Deus. Eu tive o pastor Laurence Miller, né? Foi um cara que ele um dia foi na minha casa quando eu era recém-casado. Assim, talvez você vai rir disso hoje, mas eu tenho até vergonha. Mas ele foi lá em casa aconselhar no meu casamento. Não é porque eu estava brigando com a minha esposa, estava quebrando as coisas, não. É porque eu não tomava banho todo dia. E a minha esposa teve que procurar ajuda. E aí ele foi lá em casa me ensinar, olha, você tem que banhar todo dia, isso aqui é o chuveiro, isso aqui... É mesmo, pastor? Olha para você ver o tanto que a mentalidade era assim, né, escassa. E aí hoje eu ando com o pastor Radamés, que eu louvo a Deus por ele, porque quando eu dou 2 metros, um pulo de 2 metros de altura, ele me fala que eu posso pular 3 metros. E ele está sempre assim. Eu estou há 3 semanas sem encontrar com ele, né? Porque ele tirou férias, depois eu tirei, e hoje eu encontrei, mas que saudade que eu estava do meu pastor. E eu fiquei no carro ali com ele 1 hora só, mas é impressionante, é assim, sabe? Ele não para, o pensamento está lá em cima, vamos prosperar, a igreja vai crescer, vamos multiplicar, vamos levantar obreiro, vamos levantar pastor, vamos multiplicar isso e aquilo. E eu amo isso. Porque não deixa a gente parado. Aleluia. E essa é a visão que Deus tem para você também. Acredite, meu irmão. Você foi chamado para multiplicar, para crescer, para desfrutar de coisas grandes e maravilhosas. Amém? Aleluia. Amém. Eu, pastor, sem dúvida, acho que o maior problema hoje em dia é a mentalidade de escassez, né? Acho que foi algo que foi muito romantizado, é a pobreza. É você viver com pouco, né? Já vi pessoas falando que é um problema, né? Você ter demais enquanto o outro não tem nada, né? Só que assim, isso é romantizar mesmo a pobreza, né? Você aceitar a escassez, aceitar a pobreza. Só que isso não é aquilo que Deus tem para você, né? Algo que eu falo mesmo assim, pastor, o povo pensa que todo mundo começa grande, começa lá em cima, né? E já está lá em cima. Não. Pastor, eu comecei... Hoje em dia eu tenho uma das melhores máquinas do mercado, né? Tenho melhor estrutura e todas as vezes ali. Só que eu comecei com a máquina de R$300. Hoje em dia eu tenho uma de 4 mil para trabalhar, mas eu comecei com uma de 300. Parcelado, pastor. Vai começar. Entende? Então, assim, é isso. É você entender que você tem que dar o primeiro passo. Algo que sempre falou comigo é que a palavra de Deus fala isso, né? Se até os pássaros que não plantam, não colhem, têm o que comer e o que beber. Deus não vai deixar faltar para a gente. Amém? Não vai faltar nada. É algo que eu falo muito com alguns irmãos, né? Rapaz, não tenha medo, não vai faltar. Deus não vai deixar faltar. Amém. Né? E, assim, pastor, assim foi na minha vida. Eu tive que ter mesmo o romper na minha mente, né? Como eu falei para o senhor, um dos meus primeiros empregos ali foi no Orion, né? Antes de eu começar a empreender. E lá, pastor, é incrível porque, assim... É uma movimentação assim que você olha e fala, rapaz, aqui tá o PIB de Goiás. Tá o PIB de Goiânia inteiro aqui dentro. Assim, era só carrão e aquelas coisas, e médico, o pessoal com os ternos caros, e você ia vendo. E você, tudo que você pensa, um dia eu quero entrar aqui dentro com a roupa igual a desse cara. E você também tem o outro lado da mentalidade de pensar, esses caras é a escória da sociedade. Exploradores. Nossa, mas aí que tá o problema, é a mentalidade errada. É você entender que o dinheiro ele é uma bênção na sua vida, né? Ele veio para te abençoar. Amém. É para isso que o dinheiro veio. Ele veio para te abençoar, né? E você tem que entender isso. Então, se a mente não rompe, pastor, você continua no mesmo lugar. Você fica ali estagnado, reclamando sempre e reclamando do governo e tudo.
Se tem algo, né, que eu conversando com muitos empresários atualmente que são clientes, eles falam, né, que o governo, sem dúvida, influencia. Mas se você depende só do governo, você vai passar fome. Porque no ano que teve tal governo, eles abriram a empresa. Era um ano difícil. No outro ano veio um governo mais difícil ainda. Foi o ano que eles mais cresceram com a empresa. Né? E veio esse ano agora, que eles falaram que estava muito difícil. Mas é o ano que eles estão planejando bater a maior meta da empresa. Olha só. E assim, então, não dependa do governo. Entenda que a sua mentalidade ela tem que romper. Você precisa acessar algumas coisas. Você precisa, primeiramente, ter raiva, tirar essa raiva que você tem de quem tem dinheiro. Não tenha raiva de quem tem dinheiro, que ele está perto, que você vai vendo ali, tanto que é poderoso. O pastor uma vez disse, né? Se você não tem aquilo que você não valoriza. Se você não quer prosperar, fica tranquilo, você não vai prosperar. Esse é fato. Se você amaldiçoa, se você fala mal de prosperidade, você não vai ter. Você não vai ter. E tudo isso por quê? Porque falta de entendimento. Porque é uma coisa também que eu queria já aproveitar para perguntar para vocês, né? Certamente o pastor Leandro deve ter vivenciado isso com o discípulo, pastor, ou algum de vocês aqui. Aquele discípulo, às vezes, que começou a prosperar, começou a avançar, e daqui a pouco ele foi esfriando das coisas de Deus. Sim. Qual que é esse limite? Até onde a prosperidade ali... E aí a gente voltando realmente para o adolescente, para o jovem, até onde, ou qual deve ser um sinal que o adolescente deve perceber se ele não está perdendo o coração nesse aspecto, se ele não está perdendo, focado agora só no dinheiro, porque eu tenho que prosperar, porque eu quero prosperar, e não é viver em função disso, né, pastor? Com certeza. Eu acho que você tem que estar envolvido com a igreja, né? Com a família de Cristo, entender que você é filho, que é daqui que vem todo o suprimento. Isso é o que traz, né, a seiva ali, né, a vida de Deus. Porque quando você... É impressionante, né? Eu cheguei de férias hoje e eu te confesso que eu tô me sentindo como uma esponja seca, sabe? Que está precisando de encharcar novamente. Parece que você fica 15 dias fora, né? E por mais que estava até viajando com os discípulos, a gente tem devocional, a gente ora, parece que está faltando algo. É a vida da igreja. Ela é que nos sustenta. Que teve um dia que eu estava voltando de carro, né? E meus filhos dormiram, minha esposa dormiu, voltando da praia. E depois de ter visto ali, né, tudo, a praia, a beleza, né, aquele tanto de dinheiro, as coisas ali, e eu fiquei pensando... O que eu seria sem a igreja? E eu comecei a chorar no carro. Minha esposa estava dormindo, os filhos dormindo. E eu comecei a me fazer essa pergunta. O mundo, o entretenimento, tudo passa. Mas a vida da igreja é o que te traz o sabor mesmo. Amém. Eu não preciso de praia, eu não preciso de nada disso. Glória a Deus por essas férias. Glória a Deus pelo dinheiro. Mas você precisa entender que o que realmente te traz vida, paz, alegria... É a unção de Deus. E eu louvo a Deus pela nossa igreja, porque nós não paramos, né? Essa semana agora eu tenho retiro, é um treinamento para toda a liderança. Na outra semana minha esposa tem encontro. Na outra semana eu tenho encontro. A gente já vai começar com seminário, cursão, jejum. E essa vida da igreja, ela é maravilhosa. E é o que te dá equilíbrio. Porque do que adianta você ter cama cara, mas não tiver sono? Você ter caviar na mesa, mas não tem fome. Né? Você ter um bom travesseiro, mas não consegue dormir. O dinheiro, ele, de fato, só ele, não traz felicidade. Você precisa entender isso. A felicidade, ela vem do Senhor. E vai ter dias de turbulência. Né? Eu tenho desfrutado de prosperidade, mas eu também tenho desfrutado de tempestade. Né? Eu tive um tempo... Esses dias agora, meus discípulos sabem, eu não fico fingindo nada, não. Mas tenho desfrutado de uma tempestade. As coisas, né? Deu uma baqueada, uns investimentos aí, travou, as coisas não estão vendendo. Teve um tempo atrás agora que eu bati meu carro, né? Na mesma semana, minha esposa bateu dela. Os 2 carros foram para a oficina. Eu peguei um carro emprestado de um discípulo que insistiu muito comigo. Falou, pastor, toma aqui, te empresta. Eu falei, emprestado eu não quero. Eu quero alugado. Ele, então o senhor vê quanto que vai pagar aí. Eu não peguei o carro do discípulo e bater no carro. Aí bateram na porta, o motoqueiro bateu na porta. E aí, no fim, eu só tinha aquele carro. Um dia eu fui entrar aqui, vim dar aula no seminário.
E aí eu tive que entrar pela porta do carro. Eu desse tamanho entrando pela janela do carro. Quando eu entrei, minha esposa começou a rir. E ela ria tanto, e eu rindo com ela. E eu falei para ela, não tem cabimento. Qualquer pessoa no mundo, uma hora dessa, estaria chorando em depressão. Mas nós estávamos rindo e desfrutando de alegria. Então, não se apegue ao dinheiro, mas se apegue a Cristo, ao Senhor. A unção de Deus é o que te faz ser firmado todos os dias. Amém? Pastor, uma pergunta em respeito a isso. Se eu tenho ali na minha rede um líder muito, muito próspero, que abençoa muito a rede, a estrutura da rede, e assim, 4 horas de trabalho dele ajudam muito a despesa que a rede tem. Eu levo esse cara para servir no encontro, ou eu deixo ele trabalhar para depois abençoar mais a rede? Onde é o melhor lugar para ele estar? É uma pergunta só para causar mesmo. Essa pergunta ela é capciosa. Isso tem que ser através do Espírito Santo mesmo. Né? Ele precisa saber. Ali há momentos em que você tem que frear, em que você tem que ir. Né? Então, nós não podemos ser religiosos, porque às vezes a resposta para uma pessoa é uma, mas a resposta para outra é outra, né? Quem diria que uma mentira faria Raabe entrar na genealogia de Cristo? Né? Jamais. Qualquer religioso vai falar que não pode mentir. Mas olha para você ver. Então, ele tem que ser guiado pelo Espírito Santo mesmo, né? Saber ali os momentos e ter uma aliança com Cristo. Estou vendo o Rodrigo aqui, ele acabou de falar, eu me lembrei do cunhado dele, que é o Eduardo, que é discipulador comigo. E sabe que o Eduardo sempre foi um grande empreendedor, um visionário, mas muito fiel ao Senhor. Eu lembro de um dia em que a tesouraria ela me questionou a respeito de um dizimista da minha rede fiel que dizimava 50 centavos por semana. Olha só. E aí eu fui ver quem que era esse dizimista. E era o Dudu. E aí foi ver se era dizimista mesmo ou se era oferta. E ele, não, pastor, é dízimo. Olha 13 anos de idade, ele dizimava 50 centavos. Da onde que esse dinheiro? Do lanche que a minha mãe me dá para a escola. Oh, meu Deus. Hoje ele tem 22 anos. Né? Para mim, ele é o melhor profissional na área dele. Né? Começou lá no Mato Germana, com um celular velho, fazendo vídeo engraçado. Mas assim, ele para mim é muito excelente, próspero, abençoado, tem uma família linda. Estava viajando agora, nós estávamos de férias em Caldas Novas juntos, mas que é alguém que tem princípios. Nunca deixou de dizimar, nunca se esqueceu da igreja. De tempos em tempos, o Dudu vem e me dá uma oferta. É impressionante. Mas sabe de algo? Ele é alguém que é abençoado. Um dia eu dei uma oferta para ele, e eu nunca me esqueço dessa oferta, porque ele estava com o celular rachado, eu vi o celular e eu falei, Dudu, esse celular não parece com você. Vai arrumar esse celular que eu vou pagar. E aí ele levou para arrumar, pastor, o conserto foi tanto, e eu paguei o conserto. Mas sabe que eu fiz questão também de calcular. Eu recebi 100 vezes mais uma oferta na mesma semana do que eu tinha abençoado o Eduardo. É isso. Então, é uma terra boa. Amém? Amém. Acho que eu vou falar um pouquinho disso, por quê? Porque é algo que eu desfruto hoje em dia, né? A gente tem muitas coisas, como o pastor falou, muitos eventos, muitas coisas, né? A gente veio do mês de junho agora, que tinha conferência, uns dias antes veio conferência de mulheres, aí depois retiro, on the way, um monte de coisa acontecendo, arraiar, e meu Deus, né? Só que é algo ali que eu falei mesmo com o pastor, pode contar comigo qualquer dia, qualquer horário. E eu, pela graça de Deus, eu tive o privilégio de estar em todos esses eventos, servir em todos, arraiar, servir ali. Inclusive nas férias com o pastor. Glória a Deus. Mas é porque é entender mesmo qual que é a sua prioridade, né? Uau. É algo que eu orei. Deixou de ganhar um pouquinho de dinheiro? Deixei, sem dúvida. Eu falo, os dias o irmão Ainda perguntou... mais você que atende clientes, assim, isso. né? Qualquer horário, né? O irmão perguntou, Iago, você não está perdendo muito dinheiro porque você está aqui, não? Eu falei assim, rapaz, eu estou perdendo tanto bom, mas Olha eu estou só. ganhando algo muito mais precioso. Aleluia. É isso. E aquilo é muito, muito maior. Você está ali envolvido, inserido na vida da igreja. Nossa, aquilo me deixa tão feliz. Sabe, meu pastor às vezes manda mensagem, às vezes tem coisa que surge em cima da hora, né? E, irmãos, pedir alguém para servir lá na Praça da Bíblia, tal horário, e tem que ser amanhã. E eu falo,
glória a Deus, pastor, conta comigo. E eu olho a agenda, às vezes tem um ali, eu mando mensagem, consegue reagendar para tal horário, tal dia? Não, vamos sim. Pra graça de Deus, todos que eu tentei reagendar até hoje deu certo. Olha só. Tanto que Deus é bom. Isso é uma dica preciosa, né? Quando você coloca o reino em primeiro lugar, Deus cuida das demais coisas. Amém. Aleluia. Não tem um mês que o Iago não tem um cliente a mais. Não tem um, é incrível. Inclusive, Hoje, mês passado, ele conseguiu um acesso a um condomínio de luxo, né? Ele já tinha outros, mas ele conseguiu através do curso de empreendedorismo. Uma professora que foi lá dar aula, ele lavou o carro dela, ela gostou, e agora ele está com a carteira, está fazendo uma carteira no Jardins Lisboa, não é isso? Inclusive, hoje surgiu um novo cliente lá, que já Olha agendou para só. amanhã, inclusive, à tarde. Já surgiu outro que vai quinta lá à tarde também. Glória Então, a assim, Deus. isso é muito precioso, né? Porque eu fico vendo, eu nunca me arrependi em nenhum momento de cancelar, às vezes, uma agenda, mudar uma agenda para estar servindo a igreja. Para estar desgastando, né? A gente vem para mais uma semana turbulenta de eu novo. acredito que esse princípio é muito parecido com o princípio do dízimo e da oferta. Porque, assim, ninguém que faz isso com os princípios corretos, de devolver o dízimo, de trazer a sua oferta com os princípios corretos, de acordo com a palavra de Deus, fazer com alegria, fazer com coração, que não prospere mais. Eu não conheço ninguém que é fiel no dízimo e que é generoso nas suas ofertas que não prospera. É a mesma coisa. É a mesma coisa no sentido de, hoje eu vou deixar de atender meu cliente porque eu preciso servir lá na rede, eu preciso fazer algo assim, então vou abrir mão aqui. Por quê? Porque Deus está vendo isso. E não fica em vão. Deus vai abrir muitas outras portas e portas às vezes muito maiores. Então, eu acredito nisso. É o que eu já... Assim, eu também presto alguns tipos de serviços por fora, né? Sou integral na igreja, mas eu acabo fazendo alguns outros serviços. Sabe, eu cansei de ver, pastor Leandro, assim, nos momentos que eu estava mais angustiado, às vezes preocupado, dinheiro, pagar... E parece que não acontecia nada. Mas no momento assim, que você descansa, que fala, quer saber? Eu tenho um encontro para ir, vou para o encontro, vou esquecer esse negócio, eu tenho que dar uma aula, vou preparar minha aula. Mano, Deus abre portas assim de maneira sobrenatural, coisa que você não estava esperando. Mas por quê? Porque você decidiu honrar primeiramente o Senhor. Entendeu? É algo que um homem de Deus uma vez falou para mim, que não tem um lugar que você possa investir melhor que vai te dar mais retorno do que no reino. Amém. É o melhor lugar que te dá retorno. É o melhor investimento. Glória a Deus. É o reino. Ó, nós estamos partindo aqui para o final, mas antes, pastor Leandro, eu quero só que você fale, porque a gente foi dando umas pinceladas aqui falando a respeito desse curso, né? Na verdade, um curso que você desenvolveu, um material que você desenvolveu, baseado, né? Ou, na verdade, com esse foco para adolescentes. Fala um pouco a respeito desse curso, como é que funciona, qual que é realmente a pegada, qual que é o propósito, o que um adolescente que vai fazer esse curso lá, o que ele vai aprender, como é que ele pode ter acesso a isso aí? Fala um pouquinho a respeito disso. Até o Iago pode falar aí no final aí para dar esse testemunho para a gente partir para o final. Eu sei que vocês têm que sair daqui a pouquinho, né? Nós estamos atrasando vocês aqui, mas só mais esse pouquinho. Tranquilo, tem sido poderoso. Que tempo precioso, né, irmãos? Que bom. Então, eu quero deixar bem claro, né, que eu não sou especialista em empreendedorismo. Isso foi uma necessidade mesmo do reino. O Senhor colocou no meu coração porque eu vi que tinha muitos irmãos precisando prosperar e não tinha esse acesso. Eu não sou pastor de empreendedorismo, acho que eu não sou o melhor pastor para falar a respeito disso. Nós temos muitos empresários, inclusive aqui na Videira do Bueno, né, que prosperaram, que têm, né, realmente esse acesso, são administradores. Mas eu fiz isso tudo por necessidade. Aleluia. No início, eu dava todas as aulas. Hoje, né, nós temos muitos outros professores, porque eu reconheço que os irmãos têm mais habilidades nessa área. Inclusive, o Iago se tornou um professor. Né? Eu estou aqui mesmo para ser um pastor. Né? Agora, eu escrevi o material, realmente. Né? Ele é baseado em alguns livros que são... muito destaques, né, na sociedade, principalmente no meio do cristianismo, de como ser um crente próspero, abençoado. E ele também é baseado nas nossas aulas do curso de Finanças e do pastor Aloysio. Tudo que eu sei hoje é pastor Aloysio, irmãos. Ele é realmente uma fonte, né, alguém que nos inspira. Mandei uma mensagem para ele mês passado, porque eu fiquei assim, perplexo. Nós estamos passando um momento aqui, né? Não sei quando que você está assistindo esse podcast, mas talvez, né, os anos se passaram, mas o momento em que está sendo gravado é um momento de aperto na igreja. Nós acabamos de construir o prédio da Praça da Bíblia, adquirimos um lote e estamos sempre crescendo, porque nosso pastor ele tem uma visão de reino muito ampla.
E, de fato, a igreja tem passado por dias em que precisa da oferta e do dízimo. Mas sabe de algo? Em um tempo em que parece que as contas não vão fechar, o pastor Luiz decide dar um aumento para todos os pastores. Isso me choca. Isso me deixa assim... Eu mandei uma mensagem para ele e falei, pastor, o senhor é um exemplo de fé para nós. Porque é um Fiz isso tempo também. onde a gente precisa de ajuda como igreja e o senhor faz um negócio desse. Mas isso é a fé. Né? Nós estamos numa igreja que ela é imparável mesmo e ela vai estar aqui até Jesus voltar. Amém. E com certeza vai ser arrebatada, porque é uma igreja de vencedores. Sobre esse curso, ele é isso. É uma maneira de tentar levar os irmãos a vencerem, né? A prosperarem e abençoarem a família, a igreja. Nós temos diversos testemunhos. Tive um adolescente no último curso, que ele estava no quarto e ele ouvindo o pai falando para a mãe que ia fazer um empréstimo porque o carro tinha fundido o motor. E ele aprendeu lá no curso que o empréstimo, na hora errada, de qualquer maneira, pode trazer prejuízo que vai levar para a vida toda. Você pode quebrar e sujar seu nome e acabar com tudo. E esse adolescente foi lá no sofá e falou, pai, mãe, me dá uma oportunidade. E aí ele mostrou o material do curso, falou, pai, se nós formos por esse caminho aqui vai dar certo. Vamos usar essa estratégia. Tem uma aula lá que nós temos 55 maneiras de fazer uma renda extra. Glória e a aí Deus. O adolescente pegou, leu com os pais, e aí o pai chamou a atenção e falou, não, se vocês fizerem então isso aqui que está prometendo, vai dar certo. O menino falou, pai, me dá uma chance. Juntou com a irmã, juntou com a mãe, e o pai continuou no mesmo trabalho. Em menos de um mês, eles levantaram R$8.000, Glória a pagaram Deus. o conserto do carro e o pai não precisou fazer empréstimo. Olha que Glória loucura. a Deus. Teve um outro adolescente nosso em que a gente ia fazer um encontro dos 600 agora. E a gente precisava de um pouco de subsídio. Era 600 encontristas. No final foram 574. Mas pela graça de Deus a nossa rede fez. Mas sabe de algo? Que no meio daquela discussão ali, nós precisando de dinheiro, ele bateu na mesa e falou, não, conta comigo, porque eu vou ofertar R$4.000. Uau. Então, um adolescente, né, ele sendo usado pelo Senhor. E esse é o intuito. Né? Hoje nós temos uma turma no Garavelo, mas tem outros pastores fazendo. O pastor lá de Aparecida de Goiânia fez agora, o pastor da Recanto também fez, né? Tem outros pastores também. E eu estou aqui à disposição, que os irmãos precisarem, né? Estamos aqui para ir ministrar, né? Para oferecer o PDF e o que precisarem. Amém, irmãos? Muito obrigado por tudo, obrigado por estar aqui. Espero voltar para falar realmente daquilo que importa, consolidação, reino, crescimento, esses Certamente, negócios mexem com o meu certamente. coração. Amém? Certamente. Mas assim, pastor, assim, foi um programa maravilhoso, realmente, se deixar a gente vai embora, né? Mas por que eu quis tocar nesse tema com o senhor hoje? Porque eu acho que tem pouquíssimas pessoas que fazem isso, ou que prepararam, ou pensaram, ou viram uma necessidade, trabalharam, escreveram material. Eu valorizo muito quem escreve, eu aprendi isso com o pastor Luiz, quem produz um material, eu acho que isso é muito importante. Eu tive acesso ao seu material, né? E sim, realmente fui muito abençoado. Agora, o fato é que você está fazendo algo, você começou algo que até então não tinha um enfoque muito grande. Sim. Nós temos um curso de finanças, que obviamente uma pessoa de 18 anos ela pode ter acesso, mas o enfoque desse curso de finanças é outro. É realmente falar de finanças, a maneira de Deus. E não quer dizer que quem fez esse curso de empreendedorismo não vai fazer o de finanças depois, porque vai também, vai prosperar e vai aprender a lidar com dinheiro também dentro do curso de finanças. Mas é algo que, como eu disse, né? Você despontou para isso. Deus te deu graça para isso. E você simplesmente não viu a necessidade. Falar, fazer o quê, né? Meus jovens são assim, meus adolescentes são assim, vamos com quem pode. Não, você resolveu fazer algo. E eu louvo a Deus por essa atitude. E certamente os irmãos que quiserem, depois coloquem no comentário aí. A gente vê uma maneira aqui com o pastor Leandro de disponibilizar ou de fazer um curso online. Eu estava vindo para cá, pastor Leandro, falei pensando, rapaz, vou falar pro Leandro. Eu acho que ele podia gravar esse negócio. Aleluia. Você sabe? Colocar, às vezes, na plataforma do pastor Luiz, colocar de alguma maneira, porque vai abençoar muito adolescente, muito jovem. Amém. Tenho certeza disso. Iago, diz aí para nós, suas considerações finais aí, o que você quer deixar de mensagem para jovens e adolescentes aí que vão assistir esse podcast e vão se inspirar em você. Aleluia. Pastor, antes de falar sobre isso que você falou, tem que também dar um adendo um pouquinho no curso. Acho que o meu pastor, às vezes, ele é um pouco humilde mesmo. Porque ele não entende o quão poderoso mesmo foi essa turma, pastor. Aleluia. Deus me deu onde eu ia trabalhar, né? Deus me colocou na profissão que eu ia trabalhar
Só que foi nesse curso, pastor, que Deus me ensinou a planejar. Aleluia. Esse curso que Deus me ensinou a lidar com as minhas finanças, né? A cuidar do dinheiro. Porque muitas vezes tem gente que é até fácil de ganhar dinheiro, mas a lidar com ele, que às vezes pode ser um problema. E esse curso ensinou muito para mim, planejamento. Falo que mais me marcou no primeiro curso foi o planejamento. Porque quando você entende que assim, você tem que planejar mesmo, como vai ser seu mês, planejar investimento, a sua empresa, o que sua empresa faz, o que vai ser isso, o que vai ser aquilo. Nossa, aquilo é muito poderoso, pastor. E foi mesmo um romper mesmo na minha mente esse curso. Glória eu falo a com o Deus. meu pastor, os professores me abençoaram muito, né? E que assim foi e vai ser mais poderoso ainda as turmas que vão vir. Amém. Acho que cada turma que a gente vai vendo mais anseio dos alunos e isso é muita bênção. E o que eu queria deixar mesmo, pastor, de recado é que algo que sempre falou comigo é não tenha medo, né? Não tenha medo às vezes de empreender, de investir, né? Tem coisas que são corretas de você investir, tem coisas que você não tem que mexer mesmo, amém? Se você tem medo às vezes de algo é porque você ainda não conhece, não entende, então não mexe. Mas Ótimo não tenha conselho. medo, né, pastor? É algo que eu aprendi mesmo a arriscar às vezes algumas coisas e desfrutei de muita graça nesse tempo, né? Então, outra coisa é continuar investindo no reino. Eu e o pastorzão lá, ele é responsável pela lanchonete lá da igreja, né? Sim. E, às vezes, a minha agenda, ela lota tanto que eu atendo até no domingo, pastor. Então, por a gente estar lotada no domingo, eu atendo ali até 2 da tarde no domingo. Só que 3h30 a gente tem a lanchonete lá no prédio. Aleluia. 3h30 nós sai e vai. Ele não é funcionário da lanchonete, ele é o CEO da Filho da lanchonete. Me ajuda lá também. Aleluia. Você tem que ter visão. Às vezes você vê só um atendente lá. Não, eu vejo um CEO lá. O estrategista lá. Então, glória a Deus. às vezes Tá nós saímos do certo. atendimento e corre lá pro prédio e aí vira aquela coisa poderosa, pastor. Corre em casa, toma banho e volta pro culto. Aleluia. Né? Então, continue mesmo vivendo a vida com Deus, vivendo a vida no reino. Né? E, pastor, não tem como. Nós estamos numa igreja muito abençoada mesmo. Amém. Porque os meus primeiros clientes foram dessa igreja. Amém. Meus primeiros clientes foram pastores. Hoje em dia eu atendo os pastores lá do Garavelo, né? E muitos ali, os meus primeiros clientes foram os pastores. Já lavou o carro do pastor Luiz? Cara, pastor, hoje em dia eu atendo pastores aqui no Bueno, pastores lá de outros prédios, né? Aleluia. Então, foi através dessa igreja que eu fui sendo abençoado, né? Então, esteja inserido nessa vida da igreja que vai sendo muito abençoado. Amém. Pastor, e assim, dê o primeiro passo, né? Dê o primeiro passo que Deus vai fazendo, pede ajuda, seja humilde de coração mesmo. Eu pedi muita ajuda no início, pedi mesmo. Era cara de pau, sempre foi cara de pau. Chegava, pastor, me ensina isso aqui e foi assim. Glória Amém, a Deus. pastor? Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Que tempo abençoado, que episódio abençoado. Eu fui muito abençoado nessa mesa, né? Os irmãos aqui acrescentaram muito da minha vida. Recebi de Deus aqui com os irmãos. Foi uma bênção. Eu não sabia tanto a respeito do curso, realmente impactado. Poderoso, poderoso. E com isso nós estamos finalizando nosso episódio de hoje. Eu gostaria de agradecer a você que permaneceu até agora assistindo a esse episódio. E gostaria também de te pedir, se você também foi abençoado assim como eu, nos abençoe também, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe sua crítica. Amém. Fala o que você precisa falar, desabafa aí nos comentários também, nós vamos ouvir, nós vamos ler o que você escreveu. E muito obrigado, irmãos. Nos acompanhem também, na próxima semana nós não vamos parar. Amém?